A Bíblia é muito clara quanto a um assunto que diz respeito ao pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é exatamente você ou eu pecarmos contra o Espírito Santo? A própria Bíblia é quem responde. E é o Dr. Mauro Braga quem nos explica. Dois amigos não se viam há muito tempo, há muitos anos. Fizeram faculdade juntos e os anos passaram, tomaram rumos diferentes, até que um dia, isso é comum acontecer, se encontraram num supermercado. 10 anos depois, né? Barriga, casado, tal. E aí um fez o convite para visitar a casa do outro, vai na minha casa, tal, e o sujeito foi lá, tocou a campainha no dia combinado, atendeu uma moça, pediu para ele entrar e falou assim, ó, o fulano foi ao supermercado, mas pediu que se você chegasse, você, por favor, se acomodar, ele já está chegando. E quando ele entrou na sala da casa do amigo, ele tomou um susto. Viu uma menina paraplégica sentada na sala numa cadeira de rodas. E pela conversa percebeu que era filha do seu amigo. E ele pensou, meu amigo tem uma filha paraplégica? Ficou assim, chocado com aquilo, e a menina começou a conversar com ele, logo ouviu o barulho do carro na garagem, um amigo encostando, entrou, só que ele chega com uma caixa enorme, segurando assim a chave e a caixa, era uma TV, e a menina começou a gritar assim, papai, papai, você comprou o presente para a mamãe? A TV para a mamãe? Hoje é aniversário da mamãe. E o pai acalmava a filha, disse, comprei filha, nós vamos dar para ela. E a menina disse assim, não pai, eu quero dar, dá aqui para mim que eu vou dar. Aí aquela caixa pesada, e o amigo vendo aquela situação constrangedora, e a menina queria porque queria a caixa. E o pai, filha, deixa que o papai vai dar, você vai dar junto. Não, pai, eu quero dar, põe aqui no meu colo que eu quero dar a caixa para a mamãe. A mamãe está tomando banho no andar de cima da casa, e ela queria levar a caixa. E o amigo vendo aquilo falou, como é que a menina paraplégica vai levar uma caixa pesada dessa até o andar de cima? E vendo aquela situação constrangedora, mas como a menina não parava de pedir, para acalmá-la, o pai foi e carinhosamente depositou aquela caixa pesada no colo da garota na cadeira de rodas. E assim que ele acabou de colocar, a menina olhou para o pai e disse assim, agora você me pega no colo com a caixa e me leva lá em cima. Qual é a lição que eu aprendo? Há uma lição para nós. Sabem, todos nós somos aleijados espirituais. Todos nós, espiritualmente, somos aleijados. E essa menina deu uma lição para nós. É que às vezes nós queremos carregar os nossos defeitos de caráter, os nossos erros, as nossas faltas, e não dá para fazer isso. E essa menina deu para nós aqui o segredo. Pede para Deus te pegar com a caixa dos seus problemas, das suas faltas, e pede para Ele te levar no colo junto com os seus problemas. E você vai ver a diferença. Não tente carregar sozinho, porque você não vai conseguir. Peça para Deus, peça para o Pai. Senhor, me pega no colo junto com a caixa dos meus problemas e me leva para cima. Que lição essa garota deu para nós? E eu quero começar o estudo dessa noite, dentro desse espírito. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Vamos ver aqui uma declaração de Jesus que nem sempre é compreendida. Mateus 12, eu vou ler o verso 30. E diz assim, Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Muitas vezes, diversas vezes eu já fui abordado com pessoas me perguntando, Mauro, afinal de contas, me explica porque eu não consigo entender bem. O que é ou o que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo? E algumas pessoas têm alguma dificuldade de entender isso, se confundem, alguns ficam assustados quando leem esse assunto, porque Jesus disse que esse pecado não será perdoado. É grave isso. Um pecado na Bíblia que não é perdoado. Homicídio é perdoado? Sim ou não? Adultério é perdoado? Sim ou não? Se houver arrependimento, todo pecado é perdoado.
todo, qualquer um. Não existe pecado que não seja perdoado, exceto contra o Espírito Santo. É importante saber exatamente o que é o pecado contra o Espírito Santo? Sim ou não? Não é importante saber qual é o pecado que Jesus Cristo disse, este não será perdoado. Alguma coisa muito grave para Jesus dizer, este pecado ou para este pecado não tem perdão. E tem gente que fica assustada com esse tema e não consegue compreender o que é esse pecado, quando ele se consuma, de que forma ele se consuma. Então, esta noite, vamos ver pela Bíblia, pela palavra de Deus, o que vem a ser pecado contra o Espírito Santo, como é que ele se consuma e o que eu tenho que fazer na minha vida para não cometer o pecado que não tem perdão. Vamos ver juntos? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos deixar a Bíblia falar, ela explicar o que vem a ser esse pecado tão grave aos olhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, eu vou ler o verso 8, para que nós possamos entender a gravidade deste pecado. Por que ele não é perdoado? Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, o texto é o seguinte: quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, basta você ler os versos anteriores, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é uma das principais funções do Espírito Santo? Está aqui nesse texto. Convencer do pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não fosse a presença do Espírito Santo, algum de nós se converteria? Nenhum de nós. Não haveria salvação para nós. Porque a Bíblia diz, com todas as letras, que eu só aceito que estou errado, só aceito que eu preciso de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha mente e no meu coração para me convencer. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Fundamental para a nossa salvação. É o convencimento do pecador da sua verdadeira situação. Se esse é um trabalho do Espírito Santo, ou uma das suas principais atividades, por que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Vamos ver? Por que não tem perdão? Nós vamos ver, de início, eu quero já deixar claro uma definição que facilitou muito a minha compreensão desse assunto. Quem sabe facilite a sua. Porque quando eu comecei a estudar esse assunto há anos atrás, eu também fiquei aqui na minha mente, mas espera aí, quando é que se consuma este pecado? Qual é o momento que eu posso dizer assim, agora pequei contra o Espírito Santo? E aí, eu aprendi uma coisa que eu quero transmitir para vocês. A grande diferença entre o pecado qualquer, e o pecado contra o Espírito Santo é simples de você entender e não vai esquecer nunca mais. A grande diferença, guarde isso, todo pecado se consuma num ato, num só ato, qualquer pecado. Homicídio é um ato, você pratica homicídio num ato, adultério num ato, é um ato, e você consuma aquele pecado, e esse tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo não se consuma num ato, ele é um processo. Então você não vai esquecer mais isso. Toda vez que esse pecado é configurado por um ato apenas, você não pecou contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é um processo que tem fases e etapas. Ele é tão grave, Deus é tão misericordioso, que ele está dizendo assim, ó, não é um ato isolado que vai fazer com que você peque contra o Espírito Santo e não tenha perdão. Não, não é um fato isolado, para você ficar preocupado. Puxa vida, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, senão eu vou pecar contra o Espírito Santo. Não. Deus é um Deus de misericórdia, não é um fato isolado. É um processo que nós vamos ver aqui. Portanto, para você cometer esse pecado grave, você tem que passar por todo este processo. Significa que você vai ter vários alertas do Espírito Santo, várias mensagens, vários bilhetinhos. Olha, cuidado, cuidado. É um processo. É preciso você desobedecer vários sinais, vários semáforos para você cometer. Vamos ver como é que é isso? Eu vou colocar em 3 passos. Vamos resumir esse pecado em 3 passos principais. Para que ele se consume, é preciso que você dê esses 3 passos aqui. Vamos ver o primeiro? Eu disse que é um processo e vou mostrar isso pela Bíblia. Primeiro passo, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Muito conhecido nosso. Aqui está o primeiro passo para quem entrou na estrada do pecado contra o Espírito Santo.
Primeiro passo, Apocalipse 3, verso 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo assim, ó, eis que eu estou à porta e o que ele faz? Ele arromba, ele mete o pé na porta. Interessante que desse texto aqui eu posso depreender o seguinte: esta aqui é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus bate, a maçaneta está pelo lado de dentro. Você abre ou não, aqui está falando da porta do seu coração. Jesus bate, ele não arromba, ele não força a sua vontade, ele bate, a maçaneta é pelo lado de dentro. Você abre a porta para ele ou não, é uma escolha sua. É uma escolha sua, ele respeita. Eu pergunto, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele bate a porta do seu coração? Ele mete o pé na porta. Ele não respeita o que você pensa, o que você acha, não respeita a sua decisão. O inimigo, ele não quer saber o que você pensa. Ele te força, ele não respeita nada. Significa que com Deus depende de uma decisão sua. Com Satanás, não depende de nada, depende apenas de você não estar com Deus. Por isso Jesus disse, quem não está comigo, está contra mim. Você não tem a minha proteção, você está completamente entregue. Ele vai arrombar as portas da tua vida. É grave isso. Com Deus eu preciso tomar uma decisão. Com o diabo, eu não preciso tomar decisão nenhuma. O simples fato de não me decidir ao lado de Deus, eu já estou do lado do diabo. Esse é o problema. Então tem gente que fala assim, não, eu não tenho nada a ver com o diabo na minha vida, eu não vou escolher o diabo. Não? Você já escolheu Jesus? Não, ainda não. Então, lamento te comunicar. Você já definiu um lado. Lamento te comunicar, mas é assim mesmo. Porque ele não precisa da sua escolha. Esse é o primeiro passo, Jesus bate a porta. Aí o que acontece se você não abre? Efésios capítulo 4. Efésios 4. Vamos ver o que acontece se você não abre a porta. E aí você vai dar o primeiro passo. Efésios 4, verso 30. E diz assim, e não, o que diz a sua Bíblia? Entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Primeiro passo para a consumação do pecado contra o Espírito Santo. Entristecer o Espírito de Deus. Tem alguma dificuldade aqui? Alguém, mas como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Ficou claro, Jesus bateu a porta do seu coração e você não abriu. Ele bateu uma vez, você não abriu, bateu a segunda, bateu a 10ª, você está entristecendo o Espírito Santo. E quando você começa a entristecer o Espírito Santo, você deu o primeiro passo. Já deu o primeiro passo. Perigo, sinal de alerta. Você está entristecendo o Espírito Santo porque sucessivamente você não atende aos apelos de Jesus. Primeiro passo na estrada perigosa. Vamos ver o segundo passo. Livro de Atos, capítulo 7. Atos 7. Vou ler o verso 51. Diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Qual é o segundo passo aqui? Resistir ao Espírito Santo. Significa que o primeiro passo, sucessivamente, Jesus insiste e você não abre a porta do coração e entristece o Espírito Santo. Isso passa a se tornar um hábito na sua vida, porque aqui fala, você sempre resiste. O que é resistir? O que é resistir? Persistir oferecendo uma força contrária. Não é uma posição de inércia. Quem resiste está lutando contra uma força. Você está resistindo. Ok? Então você já está dando o segundo passo, porque você já está em luta contra o Espírito Santo. Você já entrou em luta com ele. Você está resistindo. Você já identificou a voz de Deus. Você sabe que aquele apelo é de Deus. Você sabe que é. Você sabe que aquilo é para você fazer a coisa certa. Você sabe o que é o certo e você não faz. Você resiste, luta, persiste. Você entrou em luta com ele. Deu o segundo passo. Perigoso. Você já está em luta corporal com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Já está discutindo com ele, brigando com ele.
Olha que situação perigosa. Do entristecer, você já passou para o campo da resistência. Vamos ver o terceiro passo? Terceiro passo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou ler o verso 19. Um verso curto, simples, mas diz tudo. Não extingais o Espírito. Aqui você deu o terceiro passo. Sabe o que você faz? De tanta resistência, de tanta luta, de tanto não querer fazer a vontade de Deus, você, quando a Bíblia fala não extinga a atuação do Espírito Santo, ela está dizendo assim, você começa a apagar na sua mente a influência dele. Começa a deletar a influência dele. Eu vou tentar explicar melhor o que é isso. Imagine o seguinte, imagine que você coloca o despertador de manhã para acordar às 6 horas da manhã. Está lá, para despertar às 6. Toca às 6 horas, você ouve o despertador, vira para o lado e fala, vou dormir mais um pouco. E dorme até às 7. Dia seguinte, a mesma coisa. Você põe o despertador para as 6, toca, você acorda e fala, vou dormir até às 7. E você começa a fazer isso, transformar isso num hábito. 1 mês, 2 meses, sempre toca, mas você vai dormir até às 7. Você já sabe que ele vai tocar, mas você vai dormir até às 7. Você começa a acostumar a sua mente, o seu ouvido, que aquilo não vai para valer, é apenas, você vai dormir. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que vai tocar e você não vai ouvir mais. A mente está treinada que você vai continuar dormindo. E você vai continuar dormindo e alguém vai dizer assim, você viu que o despertador tocou? E você vai dizer assim, não, não tocou não, tocou sim. A sua mente está treinada a não ouvir mais. Isso é extinguir o Espírito Santo. Você treina a sua mente, condiciona a não ouvir mais a voz. Aquela voz de Deus, dizendo assim, isso aí está errado, não faz isso, não prejudique a pessoa, não roube. Sabe aquela vozinha que a gente sabe que está fazendo errado? Como é que eu sei que estou fazendo errado? Quando eu faço, escondido. É ou não é? Quando a gente faz uma coisa escondida, a gente sabe que está errado. Por isso esconde. Sabe aquela vozinha que diz? Você começa a apagar os efeitos dela na sua mente. Ou seja, você vai diminuindo o volume da voz de Deus. Você vai diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco você está no volume 0. E a voz de Deus não fala mais. Como o Espírito Santo é o único agente que te convence do pecado, você neutralizou o trabalho de Deus para te salvar. É grave esse pecado? É porque Deus não quer perdoar? É por isso que é um pecado imperdoável? Não. Ele é imperdoável porque você eliminou os meios de salvação. E não dá para perdoar isso. Como você vai ser perdoado se você eliminou, extinguiu a atuação de Deus para te salvar? Como Deus pode? Ele não tem mais o que fazer pela sua salvação. Vocês percebem que isso é um processo? Ninguém comete pecado contra o Espírito Santo numa só vez. Isso é um processo lento e perigosíssimo. Porque a pessoa vai fazendo e diz assim, não, amanhã eu paro, é a última vez, é o último pecadinho, eu vou parar com isso. Perigo. Perigo. A luzinha vermelha está piscando. Olha, cuidado. Perigo. Sabe qual é o grande mal do pecado? É que a gente se acostuma com ele e corre o risco de começar a gostar muito. O que acontece quando eu dou os 3 passos? Qual é a consequência dos 3 passos? Vamos ver Hebreus capítulo 3. Agora vamos ver a consequência. Hebreus capítulo 3, verso 13. E diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, o que diz a sua Bíblia? Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que a Bíblia diz que o pecado faz? Endurece o coração. Endurece. Então a Bíblia fala assim, ó, hoje, você está recebendo um alerta hoje, decide hoje, não deixa para decidir amanhã. Não brinca com o pecado. Você ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo? Amém. Porque se você ainda ouve a voz do Espírito Santo, você ainda não extinguiu o Espírito Santo. Enquanto você ouve a voz, se ainda há alguma coisa na sua consciência te chamando a atenção, é porque você ainda não consumou esse pecado. Uma vez alguém aqui na classe bíblica, ao sair, estava muito preocupado e falou, Mauro, eu tenho a maior dúvida. Eu acho que eu já cometi esse pecado. Eu falei, não cometeu não, irmão. Ele falou, como é que você pode ter certeza? Eu falei, você veio aqui essa noite.
Quem você acha que te trouxe aqui? O Espírito Santo. Você está preocupado? Ele falou muito. Deus continua falando. Porque quando você cometer, você não está mais preocupado. Ele saiu feliz. Eu falei, mas cuidado. Cuidado. Saia da estrada que você está. De uma vez. Saia rápido. Endurece o coração. E quando endurece o coração, você não fica mais sensível. Aquilo que antes te sensibilizava, agora não sensibiliza mais. Então, recapitulando, os 3 passos para a consumação do pecado contra o Espírito Santo. Entristecer, resistir, extinguir. Entristecer, resistir, extinguir. Processo. Pode levar uma vida isto. Pode levar alguns anos. Mas é um processo, não é um ato. Por isso ele não se confunde com os outros pecados. Eu quero mostrar mais algumas coisas relativas a esse assunto. Se nós tivéssemos que definir esse pecado, então, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Como é que nós poderíamos definir isto? Eu poderia definir como persistente rejeição aos apelos do Espírito Santo. Persistente rejeição. Você persiste em resistir. Vai rejeitando, rejeita até o dia que não tem mais jeito. De tanto que você rejeitou, você não ouve mais o som do despertador. De que forma eu posso entrar nessa estrada perigosa? Vamos ver que forma eu posso entrar? Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Vamos ver a forma que pode me colocar nessa estrada do perigo. Tiago 4, verso 17. E diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Qual é a situação perigosa que me põe nessa estrada? Sei o que devo fazer e não faço. Perigo. Quando alguém já sabe o que é certo e não faz, e fica dizendo, não, eu vou começar a fazer o mês que vem, eu vou começar a fazer o ano que vem, depois que eu terminar a faculdade eu vou começar a fazer. Sabe o que é certo e não faz. Isso pode acontecer em várias situações. Quer ver uma delas? Batismo. Tem pessoas que já entenderam a necessidade de se batizar, já conheceram a verdade, sabem, estão aptos a tomar essa decisão e dizem assim, não, pastor, é que eu estou concluindo a faculdade esse ano, eu tenho aula de sexta-feira à noite, que é sábado. Então deixa eu terminar a minha faculdade, aí eu me batizo. Perigo. Sabe o que deve fazer e não faz. Perigo. Já pensou tratar assim com Deus? Senhor, só mais um pouquinho aqui nesse pecado, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu paro. Em outras palavras, é isso aí. E sabe, a experiência mostra uma coisa para nós. O inimigo sempre vai criar obstáculos. Você termina a faculdade, surge outro. Agora arrumei um emprego fundamental, pastor. Eu não posso perder esse emprego. Depois do emprego surge outro. Meu curso de mestrado. E assim você vai postergando uma decisão séria e fundamental para a sua salvação. Sabe o que deve fazer e não faz. Agora abra em Salmo, capítulo 19, que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante nesse processo aqui do pecado contra o Espírito Santo. Salmo 19, veja comigo o verso 13. Salmo 19, verso 13. Olha o que diz aqui. Também de pecados de presunção, ou em algumas traduções, soberba, outras diz pecados de presunção. Então, também de pecados de presunção, guarda o teu servo, que eles não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei livre da grande transgressão. A Bíblia chama os pecados de presunção da grande transgressão. O que é pecado de presunção? O que vem a ser isso? Pecado de presunção. Sabe o que é isso aí? É aquele pecado que eu cometo persistentemente, confiando na misericórdia de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Ele vai me perdoar. Isso é pecado de presunção. Eu uso a misericórdia de Deus para continuar pecando. Eu vou fazer porque, como Deus é amor, Ele vai me perdoar. Eu vou continuar fazendo, Ele vai me perdoar. Ele vai entender o meu problema e vai me perdoar. A Bíblia chama isso de pecado de presunção e chama de a grande transgressão. É uma grande transgressão, porque você
utiliza a misericórdia de Deus para justificar o que você está fazendo de errado. Confia presunçosamente na misericórdia de Deus. Perigo. Porque o pecado de presunção pode levar ao pecado contra o Espírito Santo. Porque eu continuo presumindo que Deus vai me perdoar, e eu continuo, e aí endurece o coração. Aí você não ouve mais. Pecado de presunção é algo que a gente deveria tomar muito cuidado, essa presunção. Isso acontece muito no meio evangélico. Somente em algumas denominações, né? Que a salvação só pela graça. Só a graça. Essa é a festa, né? Ah, Jesus é amor, vem para Jesus, do jeito que você está. Então é só camiseta, decalque no carro, é aquele Jesus, né? Simples perfumaria. E aí continua fazendo a vida da pessoa, está toda errada. Mas eu sou de Jesus. Presunção. Fica só na misericórdia de Deus. Ah, Deus é amor, Deus vai me salvar. Deus é amor? Lógico que é. Mas ele também é justiça. Não se pode brincar com Deus. Quero começar a encerrar mostrando agora 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. E aqui Paulo usa uma expressão que eu achei muito interessante, por isso eu separei aqui. 1 Timóteo 4, porque os médicos vão entender isso aqui melhor ainda. Paulo faz uma figura aqui muito bonita. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O que é uma cauterização? Engraçado que eu conversei outro dia com um médico sobre esse assunto aqui e ele me deu uma explicação muito interessante. Ele disse que quando o médico cauteriza uma região, ele faz algo como amortecimento, ele amortece a região cauterizada. Você perde a sensibilidade naquela região. Sabiam disso? Onde você faz uma cauterização, você perde sensibilidade. Isso é um processo que a cauterização faz. Então, quando Paulo diz tem a mente cauterizada, ele usou uma expressão técnica e perfeita. Porque você amortecer a mão, a carne, a pele é algo fácil de entender, mas você amortecer a mente, como Paulo foi feliz nessa expressão, você adormece a sua mente, a sua capacidade de ouvir os apelos do Espírito Santo. Cauterização da mente, disse Paulo. Amortece, adormece, fica insensível, perde sensibilidade, fica insensível. Perigo. Olha quantos perigos de brincar com o pecado. Olha quanta coisa ele faz. Cauterização da mente. Agora, Hebreus capítulo 10. Este é um verso forte. Hebreus capítulo 10 é forte. E diz assim, Hebreus 10, vou ler o verso 26. Olha só. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Paulo está dizendo assim, se voluntariamente, ou seja, é uma escolha consciente sua, é uma opção sua de vida, você, após ter o conhecimento da verdade, está falando para quem? Faz assim, ó. Após ter o conhecimento da verdade. Se você voluntariamente escolher continuar no caminho errado, Paulo diz assim, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que significa isso? A morte de Jesus na cruz por você pode começar a ser anulada. Início da consumação do pecado contra o Espírito Santo. Perigo. Ele não está dizendo isso, gente, num só ato. Veja, isso é um processo. Isso não é assim, bom, eu conheço a verdade, pequei. Não, aí não se aplica isso aqui. Aí você vai lá para 1 João capítulo 2. Filhinhos, escrevo isso para que ninguém peque. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Aí vai lá. Ele não está falando de um ato isolado. Ele está falando se você, após conhecer a verdade, se mantiver voluntariamente no erro. Voluntariamente. O que ele está querendo dizer? A situação dessa é mais grave
do que aquele que não conhece a verdade. Toda. Ele falou em pleno conhecimento da verdade. Pleno. Por isso que eu falei, faz assim com o dedo. Isso é para nós. Então ele está dizendo, ó, a situação desse aqui, em direito nós usaríamos uma expressão jurídica que é agravante. Isso é uma agravante. Isso complica a situação da pessoa. Agravante. Então, Paulo está dizendo assim, cuidado, se isso se aplica a você, isso é um agravante. Sai logo desse caminho aí, porque você entrou na estrada do pecado contra o Espírito Santo. Percebem quantos versos tratam do mesmo assunto? Dando alerta para a gente? Olha, um sujeito foi fazer uma excursão num lugar montanhoso e muito gelado. Muito gelado. E foi lá, estava passeando, tal, foi subindo, escalando o monte, e de repente, num determinado ponto, ele teve uma dificuldade ali, tentou descer e começou a escurecer, e ele não conseguia resolver a dificuldade, e percebeu que ia escurecer e no escuro não dá mais para descer. E começou a tentar ajeitar um lugar ali para passar a noite, só que extremamente gelado, abaixo de zero. E ele pensou, bom, se eu não conseguir aqui uma fogueira, eu vou morrer congelado aqui. Aí começou a juntar um pouco de palha, de capim, tentou fazer alguma coisa, juntar ali para fazer uma fogueira. E aí foi pegar a caixa de fósforo, tinha um palito, ventando demais. E ele pensou, e agora? Meu único palito. Tirou o casaco, tirou o boné, tentou proteger de tudo quanto é jeito o vento. E ficou ali, antes de riscar o palito. Imagine, se o vento apagar ou se não funcionar. Ele dependia daquilo. E ali mentalizou, protegeu o máximo que ele pôde, riscou, e até que acendeu o fogo. E ele passou um susto danado, porque entre a vida e a morte dele havia um palito. Será que tem alguém dependendo de um palitinho? Mais uma chance. Porque pecado contra o Espírito Santo, gente, é um processo. Mas se você estiver nele, e você sair desta igreja e for assaltado aí fora, acabou para você. Foi um palito. Você morre no estado que você está. Esse é o perigo. E a gente não prega aqui um evangelho alarmista, não. Mas é uma realidade. Numa cidade como a nossa, extremamente perigoso. Portanto, se alguém está nessa estrada, é hora de parar e pensar. Porque você pode estar por um palito para perder a salvação. E Deus, esta noite, sabe quem está trabalhando aqui? O Espírito Santo, no trabalho de convencimento. Mais uma vez apelando para a sua consciência, dizendo, para com isso, larga isso, abandona isso. Trabalho de convencimento do Espírito Santo. Mais um recado, mostrando que realmente Ele está disposto a nos salvar. Pecado imperdoável é aquele que nós não reconhecemos. A pessoa que está nessa estrada não reconhece que está errado. Não odeia esse pecado, gosta dele ainda, está amarrado a ele, não odeia, não se arrepende e não abandona. Esse é o perigo da situação. Eu pensava que macacos gostassem só de banana, mas descobri aí algum tempo atrás que macaco adora amendoim. Você sabia disso? Sabia que macaco adora amendoim? Eu não sabia, descobri. Em alguns lugares da África, sabe como é que eles caçam macacos? Eles fixam uma lata no solo, enchem de amendoim, tampam, fazem um orifício na tampa para passar direitinho a mão do macaco. Aí os caçadores enchem a lata de amendoim e se escondem. O macaco ele vem pelo cheiro, pelo faro, fica louco por amendoim. Quando ele descobre onde está o amendoim, ele enfia a mão lá dentro, enche a mão de amendoim e aí fica preso. A mão não sai. E os caçadores vêm e sacrificam o animal. Mas vocês sabem por que é que o macaco fica preso? Ele gosta tanto de amendoim, mas tanto, ele é alucinado por amendoim. Ele gosta tanto que ele não abre a mão e não solta o amendoim. Porque se ele abrisse e soltasse, a mão sairia do mesmo jeito que entrou, bastava soltar. Mas ele gosta tanto, ele se apegou tanto ao amendoim, que ele agarra o amendoim e não solta de jeito nenhum, mesmo que ele arrisque a vida dele, mas ele não solta. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o seu amendoim
qual é o meu amendoim. O que será que nós estamos apegados, porque a gente se acostumou a gostar, e a gente ainda está segurando firme e está pondo em risco a nossa vida eterna? Sabe qual é o recado de Deus essa noite para nós? Abre a mão e solta esse amendoim. Solta o seu amendoim, seja lá qual for. Cada um sabe qual é o seu amendoim. Pode ser um pecado escondido, pode ser um monte de coisa, pode ser uma filosofia de vida, pode ser uma religião equivocada, que você já sabe que está errado e não abandona. Pode ser muita coisa o amendoim. Pode ser muita coisa. Pode ser um ídolo, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser trabalho, pode ser tudo aquilo que te impede de ir a Jesus. Isso é amendoim. Tudo aquilo que se entrepõe entre você e Deus, isso é amendoim. E Deus está dizendo, solta. Larga isso porque essa estrada é perigosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esta noite, esse estudo não teve o objetivo aqui de assustar ninguém, nada disso. Aqui é o Evangelho da salvação. Esse aqui é o nosso Deus de amor. É Jesus Cristo que nos ama com todo o carinho, dizendo assim, eu gosto tanto de você, que eu não gosto de ver você viciado nem apegado a nada que não presta. Eu não gosto de te ver agarrado com o que te faz mal. Solta isso. Larga isso, porque isso não faz bem para você. Eu te amo tanto e eu não quero perder você. Que cada um de nós possamos voltar para casa esta noite, tendo essa mensagem pelo seu aspecto positivo, sabendo que o Deus que me ama me mandou um recado. E sabendo que nós aqui, nenhum de nós cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Pelo simples fato de estarmos aqui. Nenhum de nós cometeu. Isso é a coisa mais maravilhosa que o Evangelho tem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!